Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Cumprimento a todos na paz do Senhor. Amém. Tá vendo? Ficando chique a igreja, irmão. Tá? Agora já tem até contagem regressiva já também. Chique. Agradecer o que tem feito isso aí para nós, né? Essa contagem regressiva. E agora tem o versículo aí, ó. O Apocalipse. Eis que cedo venho. Ficou chique. Irmãos, se coloque em pé, vamos orar. Fazer a primeira oração juntos, né? E pedir a presença do Espírito Santo em nosso meio. Convidado especial, né? Ele é o convidado especial. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, te louvamos, ó Pai, pela tua presença em nosso meio nessa noite, Pai. Porque cremos, ó Pai, que o teu Espírito Santo se faz presente em nosso meio. E clamamos, ó Pai, pedimos pela presença dEle. Pai, também nessa noite, Pai, eu louvo a Ti, agradeço a Ti por cada vida que aqui já estão presentes nessa noite. Eu oro, Senhor, para que cada um de nós, Pai, venhamos abrir os nossos corações para receber a presença do Teu Espírito Santo. Porque, Pai, nós convidamos Ele para estar presente em nosso meio. Mas agora, Pai, eu também falo por mim, que nós precisamos abrir o coração para receber a presença dEle, porque Ele é o convidado especial, porque Ele é o principal convidado dessa noite, para que o nome do Teu Filho amado Jesus continue sendo o centro da adoração em nosso meio, para que o nome do Teu Filho amado Jesus continue sendo adorado, sendo exaltado, sendo louvado nessa noite, porque Ele, Pai, Ele é quem deu a vida dEle, Ele é quem pagou o preço, e por Ele estamos aqui nessa noite. Pai, mais uma vez, eu louvo a Ti por cada vida que aqui já está, louvo por aquelas que ainda estão por chegar, louvo a Ti por aquelas que não vão poder estar nessa noite, que o Teu Espírito Santo também as visite e abençoe. Pai, tudo aquilo que nós fizermos nessa noite, seja o nome do Teu Filho amado Jesus glorificado. Amém, amém, glória a Deus. Olha para o teu irmão que está aí do teu lado e diga assim, ó: estou feliz porque você está aqui. Fala para ele. Glória a Deus, aleluia. Estamos felizes, né, irmãos? Estamos felizes porque estamos juntos adorando ao Senhor. Abra a sua Bíblia aí no Salmos de número 84. Salmos de número 84. Aonde o salmista, ele fala sobre a felicidade daquele que habita no santuário de Deus. A felicidade daquele que habita no santuário de Deus. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, e a chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas da impiedade, porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Glória a Deus. Irmãos, os irmãos podem se assentar. Diz a palavra do Senhor aqui, que bem-aventurado é o homem
que coloca confiança no Senhor. Bem-aventurado é a mulher, o jovem, a criança, que põe a confiança no Senhor. Nós precisamos sempre, não é uma vez ou outra, é sempre colocar a confiança no Senhor. É nele, somente nele. Somente confia nele, espera nele que ele tudo vai fazer. Amém? Nós vamos louvar ao Senhor. Vamos adorar ao Senhor com os corinhos, glória a Deus. O culto hoje, ele vai ser maravilhoso, mas ele vai ser maravilhoso porque Jesus está presente, amém? Glória a Deus. Se você pudesse colocar em pé, se coloca, para aplaudir ao Senhor, para glorificar ao Senhor, para louvar ao Senhor. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. E palma, 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 bate palma pra Jesus. Palma, 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 porque Ele é a luz. Palma, 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 bate palma sem cessar. Jesus Cristo também bate no coração, quer entrar e vai abalar. Quando Jesus voltar, o mundo vai abalar. Quando Jesus voltar, o mundo vai abalar. Cristo descendo, o céu se abrindo e os anjos tocando, a igreja subindo. Cristo descendo, o céu se abrindo e os anjos tocando, a igreja subindo. E lá no Monte Horebe a sarça ardia, lá no Monte Horebe a sarça ardia. Moisés queria saber por que a sarça ardia e não se consumia, queria saber. Ouviu uma voz do céu que lhe dizia, ouviu uma voz do céu que lhe dizia: tira, tira, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que pisas santo é. Tira, tira, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que pisas santo é, santo é. Amém, glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia, os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. A primeira oportunidade hoje eu vou estar chamando a Jubrac. Mas antes da Jubrac vir louvar ao Senhor, eu gostaria também desde já estar agradecendo aos irmãos que estiveram conosco na quarta-feira lá na igreja sede e também estiveram conosco ontem na igreja sede. Tivemos um culto maravilhoso, abençoado lá quarta-feira, em que as irmãs louvou, o nosso irmão Gilson ministrou a palavra, e tivemos também um culto abençoado ontem lá também. Então, que Deus abençoe a todos que estiveram lá. Quem não pôde estar, que Deus também abençoe grandemente, amém? Então a Jubrac tem a oportunidade, depois da Jubrac já vai se preparando a umas braque para louvar o Senhor. Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. A Jubrac cumprimenta na paz do Senhor.
esta canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Ó, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Ó, eu sou teu, eu sou teu. Amém. As palmas louvam o nome do Senhor Jesus.
Glória a Deus, que Deus continue abençoando a nossa Jubrac, né, usando esses jovens e que eles continuem louvando ao Senhor. Então agora a Umasbrac tem a oportunidade para louvar o Senhor. E mais uma vez, irmãos, eu quero pedir para os irmãos, estejam orando em favor da festividade da Umasbrac. Dia 20 de setembro, nós já estamos ensaiando, inclusive daqui até dia 20 de setembro nós vamos estar louvando os hinos que nós vamos louvar na festividade. Então os irmãos já vão se familiarizando com os hinos. O tema está lá em Mateus, né? 9:37, né? Onde fala que a seara é grande, mas são poucos os ceifeiros, são poucos os trabalhadores. Então esse vai ser o tema, né? A seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. E o louvor que nós vamos louvar hoje tem a ver já com esse tema. Amém? Então os irmãos orem em favor dessa festividade. Glória a Deus. A Umasbrac sauda os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Trabalhar pro meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado sempre estar, se na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar. Irmãos, por favor, sempre vamos parar. estar. Nós vamos parar, irmãos, e nós vamos fazer igual nós fez no ensaio. Vai lá, Mateus, no violão. Foi ensaiado com violão, Mateus. Não é desfazendo do Júnior, irmãos, mas nós ensaiamos no violão. E agora na guitarra ficou meio diferente do que nós ensaiamos. Então nós vamos voltar e vamos começar de novo. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado sempre estar, se na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado sempre estar, se na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, se na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado sempre estar, se na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, se na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor.
Deus e as palmas louvam o Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Então, como eu disse, estejam em oração em favor dessa festividade. Já está confirmado, vai estar conosco, irmãos, os nossos irmãos lá de Santa Bárbara, a Umasbrac do Brasil para Cristo, lá da igreja de Santa Bárbara. Também vai estar conosco a Umasbrac da Assembleia de Deus Madureira, lá do... Umasbrac não, o grupo de varões da Assembleia de Deus Madureira, lá do Parque São Jorge. Os irmãos que estiveram aqui na festividade dos jovens, já falou com o Gilson ontem, que é para mandar o convite para eles, que eles vão estar com a gente. Então eles vão estar aqui conosco, o irmão Alex e os varões lá do bairro do Cruz Caiada. E o pastor Reginaldo que vai trazer a palavra, irmãos, aquele homem baixinho, mas de palavra que olha, vai ser mesmo. E ele vem com a igreja também. Haja pão, hein, para esse dia, hein. Aí o Juninho já vai preparar para nós o pãozinho lá, Ju, ó, o recheio. A Umasbrac que vai rechear, o Juninho só vai fazer o recheio. Já foi combinado, amém? Amém, Umasbrac? Amém. Nossa, o Umasbrac mais forte não foi muito. Amém, Umasbrac mais forte? Amém. Glória a Deus, agora eu vou sentir firmeza. Irmão, é o trabalhar e orar que nós acabamos de louvar. O Juninho vai fazer o recheio e nós vamos trabalhar, amém? Então o Febrac agora também tem oportunidade para louvar o Senhor. E depois, por último, a Minibrac. O Febrac cumprimenta a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Todas as irmãs à frente.
Deus continue abençoando a UFEBRAC, as mulheres de fé, né, que estão sempre junto. Dá um grito, já corre tudo. Os homens já é um pouquinho mais complicado, mas as mulheres. Agora então a Mini Brac tem a oportunidade para louvar o Senhor. Glória a Deus. A Mini Brac cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém? E já aproveitando a oportunidade, eu convido a igreja para a tarde da bênção amanhã, às 15 horas, amém? Está sendo uma bênção. Por onde você andou, hein? Não some não, que o pastor sente sua falta. Ah, esse meu pastor sente sim. Volta logo pro aprisco, vem. E o pastor contou 99 ovelhinhas contou e viu que uma e viu que uma ovelhinha faltou e saiu a procurar. Aonde está minha ovelhinha? Onde está? E saiu a procurar. E saiu a procurar. Aonde está minha ovelhinha? Onde está? E saiu a procurar. Mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão. Vai te encontrar. Pode ser 100, pode ser uma. Para o pastor toda ovelhinha tem um valor. Pode ser 100, pode ser uma. Para o pastor toda ovelhinha tem valor. Então mexe a mão. Mexe a mão, ovelhinha. Mexe a mão, ovelhinha. Mexe a mão, que o pastor vai te encontrar. Bate o pé, ovelhinha, bate o pé, ovelhinha, bate o pé, que o pastor vai te encontrar. Mexe a mão, vai. Mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, que o pastor vai te encontrar. E bate o pé. Bate o pé, ovelhinha, bate o pé, ovelhinha, bate o pé, que o pastor vai te encontrar. Glória a Deus. Que Deus continue também abençoando a nossa Mini Brac. Irmãos, nós vamos agora então ofertar. Você que trouxe seu dízimo, a sua oferta, nessa noite nós vamos orar e pedir para que Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa, o seu trabalho, a sua despensa. Se coloque em pé. De repente você pensa assim, pastor, eu não vou ter condição de ofertar, não vou ofertar. Se coloque em pé também da mesma forma. Ore a Deus. O Deus que nós servimos, Ele é o Deus da provisão. E Ele provê para quem está ofertando e provê também para quem não vai poder ofertar. Então vamos orar com fé. Santo Deus e Pai, é no nome do Teu Filho amado Jesus que eu oro e apresento agora, Pai, nas Tuas mãos a vida de cada um dos Teus filhos, das Tuas filhas, ofertantes, dizimistas da Tua casa. Pai, todos aqueles que estão
ofertando com alegria, Pai, porque a Tua palavra nos ensina a ofertar com alegria, a dizimar com alegria. Que o Senhor continue abençoando. Pai, também oro por aqueles que nessa noite não vão poder contribuir, Pai, que o Senhor também os abençoe, que o Senhor também venha ser o Deus da provisão na vida de cada um, Pai. No nome de Jesus eu te peço e já te agradeço. Amém e amém. Contribua então com alegria. Glória a Deus. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Que Deus continue abençoando a vida dos irmãos, ofertantes, dizimistas da casa do Senhor. Irmãos, para nós vermos como que Deus vai nos abençoar, e se nós continuarmos abençoando, Deus vai sempre nos abençoar. Essa semana, eu tenho lá no Instagram esse missionário Marcos, o irmão que era daqui de Piracicaba, e que nós estamos juntando todas essas moedas para entregar para o Marcos e para a Thaís, que são missionários daqui do campo de Piracicaba e que estão lá na Jordânia. E eles vão estar aqui em novembro. Se eu não me engano, acho que é no primeiro sábado de novembro eles vão estar aqui. E essa semana o Marcos ele estava precisando de uma ajuda. Ele ia precisar fazer 2 exames lá na Jordânia, para os irmãos terem uma ideia. Caríssimos 2 exames, que aqui o convênio nosso cobre assim fácil, que é o exame de endoscopia e aquele colonoscopia que fala lá. Ele ia precisar fazer esses 2 exames. Ficaria no valor nosso aqui quase R$2.000 para ele lá. E ele não tinha esse dinheiro. Aí ele estava pedindo ajuda no Instagram lá, pedindo para quem pudesse estar ajudando eles via Pix. Tanto o Marcos como a Thaís estavam pedindo. Louvado seja Deus que eles já conseguiram essa ajuda. Eles conseguiram já levantar, que ele já agradeceu lá, que já recebeu esse dinheiro via Pix para fazer esses exames. Mas é aquilo que eu falo, muitas vezes a gente olha para nós, para mim está bom, então eu estou bem, eu tenho o meu convênio cobre, eu trabalho lá, onde eu trabalho na Vectra, eu tenho um convênio para mim, para Simone, para a Júlia, só o Júnior que ele já tem o dele, que é independente pelo serviço dele. Mas o que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes nós achamos assim, mas essa moeda aqui vai fazer falta para a igreja. O aluguel, as contas da igreja, eu não penso assim, eu não penso, porque eu já entreguei tudo isso na mão de Deus, e o Senhor está provendo, nós estamos pagando o aluguel, estamos pagando as contas, graças a Deus o Senhor está provendo, não vai faltar, porque Deus vai suprir, Deus vai aumentar mais, isso aqui ainda é pouco pelo que Deus tem para dar para nós. Esse aqui, vamos dizer assim, tem 1/4 dessa garrafa de 2 litros, e Deus ele vai dar um galão de 50 litros de moeda. Esses 2 litros não é nada. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que a provisão é de Deus. Deus vai prover, não vai fazer falta, não vai. Se alguém estiver pensando assim, essas moedas aí, pastor, vai fazer falta para a igreja, não vai, porque Deus vai suprir, eu tenho certeza disso.
E Deus vai abençoar também, que o Marcos vai ser abençoado, a Thaís vão ser abençoados, porque só Deus sabe o que eles estão passando lá, irmãos. Só Deus sabe, nós não sabemos, nós nem imaginamos. Eu não teria a coragem que eles têm de fazer o que eles estão fazendo, principalmente nesse tempo de guerra, de olhar para o céu e ver só os mísseis passando por cima da casa onde eles moram. Eu já não teria essa coragem. Eu creio que a minha família também não teria. Minha mãe não teria. Minha mãe choraria de ver. Nossa, o Fábio está lá na Jordânia e os mísseis estão passando por cima. Não é fácil, irmãos. Então não pense por esse lado. Não imagine esse lado, porque não vai fazer falta. Pelo menos eu falo de mim. Para a igreja não vai fazer falta. Deus vai prover. Amém? Irmãos, nós vamos entrar agora no momento de oração. Um outro pedido que eu peço para os irmãos aqui hoje, nós temos pedido de oração para Maria, que está enferma, oração para a Cláudia Cristiane, que está com pneumonia, e eu peço que os irmãos continuem orando também em favor da Cecília Cavion, irmãos. Ontem o pastor Armando estava lá na sede, bem abatido, conversei com ele, e na conversa, ele falou eu olhei para ele como se fosse Jó que estivesse falando, está tudo bem, mas não está tudo bem. Ele falou que ela está lutando, que ela está sofrendo, mas que está tudo bem, ele falou. Então, irmãos, orem em favor da Cecília Cavion, amém? Continuem orando. Eu vou convidar aqui o nosso irmão evangelista Irineu para estar fazendo essa oração, e eu vou estar ungindo os irmãos. Dobre os joelhos aí. Andréia. Também, irmãos, orem também em favor da pastora Andréia, lá de São Paulo, a esposa do pastor Edivaldo. Eles estiveram ontem também lá na sede. Ela fez uma prova, né, aqui, 2 já, né? 2 provas para ela começar a dar aula aqui em Piracicaba, irmãos. Ela é professora e só está faltando isso para eles virem para Piracicaba. Então, ela está precisando passar nessa prova para ela estar vindo para Piracicaba. O desejo deles já é estar morando aqui, porque o pastor Edivaldo trabalha aqui, né, na TUS, Santander, sei lá, os irmãos, trabalha lá, e eles querem vir para cá. Então orem, apresenta a Andréia. Nice, Cris, a Liz, ajudem eu, irmãos, Liz, a neta da irmã Sandra. Então vamos orar. Nasceu ontem, né? Nasceu ontem. Oxidação, saturação. Ore então em favor da Liz, irmãos. Presente a Liz, a pastora Andréia, a pastora Cecília Cavion, a Maria e a Cristiane. Amém? Vamos dobrar o nosso joelho então e falar com Deus. Glória a Jesus, aleluias. Vamos orar, irmãos. Nós precisamos de oração, aleluias. Oh, glória a Deus. Glória a Jesus. O hino que foi louvado nesta noite, aleluias. Domas Braque, falando sim que nós precisamos estar orando. Precisando, aleluia, estar buscando de Deus. Aleluia. O crente não caminha se não estiver na presença de Deus, aleluia. Oh Deus maravilhoso e santo, aleluia. Mais uma vez na tua presença, Senhor, nós te colocamos, Senhor, aleluia. Senhor, para invocar o teu santo nome neste lugar, aonde, Senhor, tem reunido a tua igreja, Senhor, para estar buscando, Senhor, sim, Pai querido, aleluia, porque sim, meu Deus e meu Pai, o Senhor vai responder somente aquele Ramandecanda que está, Senhor, na tua presença, aquele que está, Senhor, implorando, Senhor, aleluia, talvez um milagre, uma cura, e eu sei, Jesus, aleluia, que o Senhor ouve aquele que busca. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento nós queremos apresentar, Senhor, sim, Pai querido, essas vidas
que foi mencionado nesta noite, Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, cada um, Senhor, com um problema diferente, Senhor, mas, ó Senhor, é aquele Deus que resolve todas as coisas em nossas vidas. Senhor, meu Deus e meu Pai, alcança, Jesus querido, Senhor, meu Deus, a nossa irmã, Senhor Jesus Cecília, Deus da vitória para ela, Senhor. Repreende, Senhor, aquele câncer, repreende aquele mal, em nome de Jesus, que saia agora, em nome de Jesus, que seja, Senhor, para a glória do teu nome, Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus amado e querido, venha, Senhor, libertando, Senhor, aquele que precisa, Jesus, de um milagre, de uma cura nesta noite, Senhor. Tu conheces, Senhor, o nosso sentar e nosso levantar. Tu conheces, Jesus, assim a dificuldade de cada um tem enfrentado. Deus amado e querido, mas nesta noite nós estamos, Senhor, implorando a Ti, Senhor, que Tu venhas, Senhor, te encontra, Senhor, com as nossas necessidades, Senhor, meu Deus e meu Pai, e nós cremos, Jesus, cremos, Senhor, no Teu poder, cremos, Senhor, no milagre, na cura, oh Deus maravilhoso e santo, Deus, aleluia, rimande de carabasrianda, Senhor, somente em Ti, Senhor, é a nossa esperança, somente em Ti, Senhor, é a nossa confiança. Muitas vezes, Senhor, aleluia, Senhor, alguém tem olhado para um lado e olhado para o outro, não encontrando, Senhor, sim uma solução, mas aquele que busca a Ti, crê e confia que o Senhor, aleluia, é o dono do milagre, aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, venha abençoando, Senhor, esta igreja, abençoando, Senhor, cada um, Senhor, neste lugar, abençoando, Jesus querido, Senhor, esse grupo das braques, Senhor, o qual, Senhor, nós estamos, Senhor, com essa festividade, Senhor, meu Deus, venha confirmando tudo, dando, Senhor, sabedoria, entendimento, para tudo, Senhor, ser realizado, para sim, Senhor, honra e glória do Teu nome, Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, sim, Jesus, nós oramos também por salvação, Senhor, de alma neste lugar, Senhor. Senhor, que Tu venha salvar a alma, Senhor, nessa cidade. Deus amado, Espírito Santo, aleluia, transforma coração, muda a vida, muda, Senhor, tirando, Senhor, um coração de pedra e ponhando, Senhor, um coração de carne, um coração quebrantado, um coração, Senhor, aleluia, sim, Senhor, que se reconhece que só o Senhor é Deus, aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoando, Senhor, cada família nesta noite representada neste lugar, Senhor. Olha para nossas famílias, Senhor, Deus da vitória, da bênção, Senhor, que nossas famílias necessitam, porque nós cremos, Senhor, e confiamos em Ti, Senhor, que tudo, Senhor, vai ser mudado, sim, porque o Senhor é o Senhor dos senhores, aleluia. Senhor, nós Te louvamos, nós Te agradecemos nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Irmão, você pode levantar agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por tudo que está fazendo e por tudo que ainda há de fazer, amém? O Ministério de Louvor já toma frente também para nós louvarmos ao Senhor, aleluia. Daqui a pouco nós vamos nos alimentar da palavra do Senhor, né, irmãos? Glória a Deus. O Senhor tem nos alimentado através da palavra dEle, e nós vamos continuar sendo alimentados, amém? Se coloque em pé, irmãos, vamos louvar ao Senhor. Dá uma respirada aí, respira bem fundo, e você vai ver que você tem fôlego, e a palavra do Senhor diz assim: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Então louve ao Senhor, porque você tem fôlego.
Só quem está vivo louva o Senhor, né? Olha aí o seu irmão do lado aí, dá uma cutucada nele aí e fala assim, ó, você está vivo, hein? Então louve ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Escutas quando clamo e acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Escutas quando clamo e acalma o meu pensar,
a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Glória a Deus, aleluia. Nós precisamos do Senhor Jesus, né? Sempre, né, irmãos? E não há outro igual a Ele. Nós precisamos sempre dEle. Precisamos sempre estar na dependência dEle. Glória a Deus. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Estamos nessa noite, Senhor, Pai, que transborde nossos corações a tua presença.
Deus. Amém. As palmas louvam o Senhor Jesus. Que Deus continue abençoando o ministério de louvor. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos agora para a ministração da palavra, né? Vamos nos alimentar da palavra do Senhor. Eu gostaria de estar convidando aqui o nosso irmão cooperador Everaldo. Ele vai estar trazendo a palavra do Senhor para os nossos corações nessa noite. Glória a Deus. Irmãos, mais uma vez se coloque em pé. Vamos orar, apresentar o Espírito Santo, a vida do nosso irmão Everaldo, né? Pedir que o Espírito Santo venha usá-lo mais uma vez para ministrar a palavra aos nossos corações. Senhor Deus e Pai, é no nome do Teu Filho amado Jesus, eu oro e apresento agora nas Tuas mãos a vida, Senhor, do Teu Filho, cooperador Everaldo, que nessa noite, Pai, vai estar transmitindo a Tua palavra aos nossos corações. Que o Senhor mais uma vez venha usá-lo conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, e que o Teu Espírito Santo fale conosco, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Dá uma poderosa salva de palmas para o Senhor Jesus. Boa noite, irmãos, que a paz seja com cada um, amém? Eu convido os irmãos primeiramente quero agradecer, né, a oportunidade, a confiança, e que Deus possa estar abençoando e falando conosco nesta noite. Vou convidar a abrir em Romanos 12. Romanos 12, nós vamos ler apenas o versículo 1 e 2. Versículo 1 e 2. Obrigado. Portanto, irmãos, peço, pelas misericórdias de Deus, que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável. Este é o culto racional de vocês. E versículo 2 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmão, podei-vos assentar? Glória a Deus. Se nós formos ver aí o contexto, né? Até Romanos 11, cuida de uma doutrina que Paulo traz para a igreja. E, assim, os estudiosos, né, concordam, na sua maioria, que é o texto, assim, mais teológico, e que Paulo escreve ali, naquela ocasião, né, para os romanos, em que ele já estava avançado no seu ministério. E, se nós fôssemos dar um tema, nós podíamos dar diversos aqui, né, porque aqui, em Romanos 12, Paulo fala para a igreja, e ele tinha até então a parte da doutrina, e agora ele fala de como os irmãos deveriam se manifestar, se portar, da forma como os irmãos deveriam se comportar. Então poderíamos falar transformados para a vontade de Deus. Então aqui ele traz qual que era, o que Deus ele queria, né, a vontade dele. E aí nós vemos, né, que a vontade de Deus é agradável, perfeita, que pode cumprir em nossas vidas. Então, portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Aqui é a NVI, né, a versão na linguagem de hoje, a nova versão internacional. E essa é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Irmãos, então o que Paulo ele traz e faz a gente refletir? Há um chamado, né, para uma vida diferente. Ele convida a oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E aqui, irmãos, ele começa dizendo
rogo-vos, né? Ele vem com esse pedido. Quando você vê esse verbo rogar, pedir com súplica, né? Por quê? Porque até então tinha falado da doutrina, né? E aí aqui ele vem e fala, pedindo em atenção a tudo aquilo que foi falado, para que como, né, um cristão deveria se portar ali, em Romanos. E aí ele fala, ofereça completamente, como sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço agradável a Ele. Então, irmãos, aí nós vemos ali, ó, ofereça o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável. Aí a gente, as pessoas estavam ali recebendo essa doutrina, recebendo esse ensinamento, onde ele rogava, pedia no comportamento deles, que até então, o que se tinha? Eram animais que eram ali oferecidos. Mas quando Cristo, né, foi se entregou na cruz, o que aconteceu? O véu se rasgou, e aí nós tivemos acesso direto ao Pai. E aí o que então, aqui ele vem ensinar? Para que o que antes era os animais, que tinha todo um padrão, que tinha todo uma forma de fazer, de cumprir ali os requisitos dos holocaustos, agora ele fala para que nós então viéssemos a apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo. E aí, aquele padrão que se tinha, ele vem agora a trazer que a gente deveria continuar, e ele continua dizendo, né, para nós apresentarmos como um culto racional. E o que é esse culto racional? Se nós formos ver do grego, né, vem da palavra, da raiz da palavra logike, que significa lógica, ou seja, com coerência, com lógica, né? Se nós agora estamos diante de Deus, então que nós apresentemos, né, os nossos corpos como oferta viva, como sacrifício vivo, e portando-se de forma racional. Quando fala esse culto racional, né, é interessante até esse aspecto, se a gente for ver a fundo, né, dentro da lógica, é que nós tenhamos coerência. Então é por isso, irmãos, que quando nós estamos às vezes vamos em algum lugar, ou vamos em uma festa, né, com familiares, e às vezes nós vemos ou presenciamos algumas coisas, mas que nós vemos que não se encaixa muito, não guarda muita coerência, às vezes para nós estarmos ali, não ficamos às vezes à vontade, e não conseguimos entrar naquela vibe, naquele ritmo. Por quê? Porque é justamente isso, que Cristo, né, que Ele nos chama a nos apresentarmos como um sacrifício vivo, né? E esse culto racional que Ele nos chama a apresentar os nossos corpos, né, é justamente isso, essa racionalidade nesse sentido de lógica, de coerência. E é por isso que nós não temos então esse conforto, não nos sentimos confortáveis diante de algumas situações, e que às vezes, né, somos convidados a estar ali e a fazer. Por quê? Por isso, irmãos, então quando nós estamos, né, fazendo dessa forma, nós estamos aqui cumprindo isso. Não teria coerência se eu sair daqui hoje e chegar lá em casa, e aí de repente eu começar a xingar, falar palavrão, falar coisas que não são adequadas. Então isso eu estaria saindo fora desse culto racional, né, que Paulo fala para nós apresentarmos ao Senhor. Porque eu não estava tendo coerência, né, do meu viver segundo o que ele prega, o que fala para nós, né? Não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus, aqui eu estou lendo o versículo 2, mas deixem que Deus transforme por meio
de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês receberão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Aí na versão, na NVI, não se amoldem ao padrão desse mundo. Quando fala não se amoldem ao padrão desse mundo, é não tomar a forma. Daí também a gente vê que tem dois significados para a palavra forma, né? E quando fala para nós não tomarmos a forma, não nos amoldarmos, ou seja, não tomarmos a forma, é a forma que tem esse mundo. Cada dia, né, irmãos, a gente vê aí desafios, a gente vê aí situações que tornam difícil. Eu imagino assim, vejo assim a posição dos pastores, né, pastor? Eu acho assim que está difícil. Qual dos pastores não tem assim medido às vezes as palavras, até no púlpito, né? Por quê? Eu vi um pastor falando, pastor Hernandes Dias Lopes, e tem um tempo já, e ele estava dizendo, né, que ele estava lamentando que havia um pastor que estava sendo respondendo por umas coisas que ele tinha falado, e porque ele disse uma coisa que é coerente com a biologia, né? Coerente com a palavra de Deus, que Deus ele traz os princípios, os ensinamentos, e aí coloca em confronto, coloca em conflito, né? Alguns direitos que são fundamentais, que está lá no artigo 5º da Constituição, que são os direitos fundamentais, né? E que o direito de crença, e quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós estamos exercendo esse direito de crença. E aí, né, pastor, a gente tem visto cada coisa que está sendo um desafio para cada pessoa que está pregando hoje, porque traz aí uma coisa que conflita às vezes com a Bíblia, porque existem hoje religiões que são conhecidas, né, e que, em tese, alguns pastores evangélicos, em algumas coisas até da sua fala, têm sido criticados e às vezes até está respondendo por conta de ter dito coisas que encontram respaldo na Bíblia, né? E então é uma coisa difícil. E quando a gente fala não vos amoldeis com esse mundo, né? Não se amoldem ao padrão desse mundo, então aí aumenta ainda mais o desafio. Por quê? Porque às vezes nós estamos vivendo um conflito tão grande, né? Imaginem vocês, eu não tenho mais filho na idade escolar, assim, né? No ensino fundamental, no ensino básico, mas eu acredito que está muito difícil. Por quê? Porque a maioria dos professores, até e algumas coisas que vem chegando de regras e tal, então há uma tendência, né, irmãos, de ter uma educação, um ensinamento, no sentido de que muitas vezes vem a afrontar o que nós temos aqui, né, no ensinamento bíblico. E então é um desafio muito grande. Você, né, pai, mãe, tem uma responsabilidade muito grande de estar acompanhando e estar cuidando e de estar sempre assim vendo, porque existem coisas que estão sendo colocadas que às vezes vai trazer assim um conflitinho na cabeça das nossas crianças, né? Esses dias mesmo eu estava falando, até filha de um pastor que está fazendo o curso superior, e assim, existe, irmãos, quando chega, sobretudo nas escolas públicas, né? Quando eles chegam lá, eles são assim, muitas vezes confrontados para se incluir nos grupos, né? A seguirem ali alguns padrões, alguns padrões ali de conduta, e às vezes as pessoas, para se sentirem incluídas, né? É difícil, mas assim, existe uma estatística, eu não lembro bem o número, mas uma grande parte de pessoas que acabam mudando o seu pensamento, sabe? Até assim, um conflito de identidade, de crença, infelizmente. Então assim, é uma coisa que nós
temos que, na medida que nós podemos, né, irmãos, de estar atentando para isso, além de orar, falar, né, tá procurando aconselhar, e o que nós devemos mais fazer, né, estar orando. E quando a gente vê, então, para não nos amoldarmos, a gente vê cada coisa acontecendo, né? Aliás, falando em coisa, eu não sei se os irmãos foram levados a pensar, né? Mas recentemente ocorreu um fato aí, um pastor agora está possivelmente vai estar respondendo, né? Teve o seu passaporte já apreendido. Então nós vemos assim algumas coisas acontecendo, e também é claro, né? Não é só por conta de ser pastor, mas por conta de algumas coisas que ele se posicionou, mas o pastor falou, quando falou para nós estarmos orando e à medida do possível tá ajudando, né, os irmãos que estão lá na Jordânia, de fato, nós devemos mesmo fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance, né, de ajudar. E quando o pastor até fala, né, que às vezes as pessoas olham e pensam que, me permita eu falar um pouco sobre os irmãos missionários, na verdade, quando nós fazemos isso, nós estamos cumprindo, né, irmãos? Aliás, nós estamos falando hoje da palavra em Romanos, do maior missionário, né, o maior plantador de igreja, né, a Beth tem nos ensinado aqui, e nós sabemos da importância, e ele é da nossa igreja, e ele está lá fazendo esse importante trabalho, como bem o pastor mencionou, se arriscando, né, irmãos? Ele esteve numa região lá que as bombas, né, os mísseis ficavam passando sobre o céu lá. Então, quando nós vemos isso, são desafios que estão a cada dia vindo, né, para nós, e nós devemos orar, e orar para que Deus também mantenha, né, essa nossa posição, e o ânimo também dessas pessoas que se posicionam. É claro que a Bíblia não vai nos, se nós formos ver a palavra, não devemos ter um ímpeto de nos irarmos mas nós devemos sim, irmãos, eu acredito, orar para que nossos direitos sejam preservados, porque senão até o direito, né, de expressão religiosa, ele pode até ser comprometido, ou expressão até da liberdade, né, que até a palavra traz que Cristo nos faz livres, né, e essa liberdade, que louvado seja Deus, diferente do que os missionários vivem lá onde eles estão, né, nós temos essa liberdade aqui. Então, que nós possamos estar pedindo a Deus para que ela seja conservada, para que ela não seja comprometida, porque, irmãos, nós temos visto algumas ações aí que, se deixassem, ainda bem que nós temos pessoas, inclusive como esse que nós citamos agora há pouco aqui, né, que estão se manifestando, porque nós vimos algumas ações e as pessoas vão tentando para ver se conseguem, né, que se eles conseguem engajamento. Nós vimos uma ação, nós temos visto aí uma ação de um ministro que está se destacando, nós vemos uma ação de um outro que, pela palavra dele, de talvez querer trazer proteção ao outro, nós vimos que houve uma despencamento aí, né, da situação econômica do país, de perda de quase 40 e poucos bilhões. Então, assim, que Deus abençoe, porque senão, né, nós podíamos ir para uma Venezuela, né? O que nesse ponto, e que nós falamos, né, para não nos amoldarmos com esse mundo, essa parte também de posicionamento, é importante que nós também mantenhamos, né? Quando fala para nós transformarmos nossas mentes, né, irmãos, renovar as nossas mentes, nós temos que ser cuidadosos, porque
eu até vi isso também de um pastor, que eu tenho que ser longânimo. E aqui mesmo em Romanos 12, se a gente for ver mais para frente, ele vai falar para nós não pagarmos o mal com o mal. E antes, para nós pagarmos até o mal com o bem, e fazer o bem àquele que nos faz o mal e que nos persegue. E nós devemos ter isso em nós. Mas eu ouvi dizendo que nós devemos assim, é claro que devemos sempre buscar o bem e a justiça, mas quando, e não buscar, não perder a paz, mas quando nós formos desafiados no ponto da justiça, aí nós devemos sopesar, ou seja, equilibrar, né? E aí para manter a justiça, e aí nós nos posicionarmos. Então eu entendo que algumas pessoas estão fazendo isso. É claro, não vamos apoiar medidas exacerbadas, mas diante de manter a paz, se for comprometer a justiça, então nós devemos sim nos posicionar. Por quê, irmãos? Se nós não nos posicionarmos, né? Assim como nós vemos aqui, perto de nós, na Venezuela, cristãos hoje não tem mais vez lá, né? Tá? Então, quando nós vemos então para nós renovar a nossa mente, né? E transformar tudo aquilo que é bom, perfeito e agradável, né? O que nós dissemos aqui está dentro, né? Como eu falei, reforçando, se a gente for ver intrigas e tal, a gente deve se apartar. Mas de outro lado, nós devemos lutar pela justiça. Eu penso que aqui, quando Paulo fala, né, ele contempla isso. E ele orienta a nós não nos amoldarmos. Por quê? Porque esse mundo, cada dia, ele tem coisas aí novas, né? E às vezes, irmãos, se a gente for ver e acompanhar lá, esses projetos de leis até que são colocados, às vezes são colocados o que eles até chamam de coisas estranhas, eles chamam de jabutis lá, que podem vir e trazer coisas ali no meio de um projeto de lei, coisas ali que às vezes ferem, né, a nossa profissão de fé. Então, nós devemos estar orando, né, e vigilantes e atentos a essas coisas aí. Por quê? Porque senão, se nós aceitássemos assim de pronto, nós estaríamos nos amoldando, né? Nós nos permitiríamos nos conformar com as coisas desse mundo, conformar com algumas coisas que impediria o exercício livre da nossa fé. Não se amoldeie ao padrão desse mundo, mas transformar-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Que nós possamos viver, né, irmãos? A boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Aleluia. Eu vou pedir para o irmão colocar o versículo 3, por favor. Glória a Deus. Então, e o mundo, irmãos, ele nos pressiona o tempo todo, né? Para nós nos adaptarmos aos costumes, valores, ideologia. E a Bíblia vai nos alertar para nós não nos conformarmos. Existe uma passagem, né, em João 2, 15 e 17, em que Jesus ele não aceitou aquela situação. E pelo zelo com a casa de Deus, ele não permitiu que ele ficasse em silêncio. E ele viu aquela mercância ali, né, no templo, e ele começou a se irar. E que ele fez?
ele não aceitou a sujeira daquilo ali, tudo entrando e mudando tudo ali, né? Então, irmãos, nesse sentido é que a gente vê, para nós transformarmos, a palavra é de uma mudança profunda. E isso acontece quando a mente nossa é alimentada pela palavra e guiada pelo Espírito Santo. E quando a gente fala da boa, agradável e perfeita vontade de Deus, o propósito é vivermos a vontade de Deus. E essa vontade, ela não é pesada, ela não é ruim, mas é boa, perfeita e agradável. E quando Jesus foi zeloso ali pelo templo, né? Nessa passagem que nós vimos de João, que eu citei aí, ele estava cumprindo a vontade do Pai. E quando nós deixamos que Deus purifique a nossa mente e o coração, nós também vamos viver o melhor dele. Então, se a gente fazer a analogia, nós vamos permitir então que Deus, ele revele o seu propósito aí em nossas vidas. O versículo 3 aí, irmãos, que está projetado aí: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, não pensem de vocês mesmos, além do que devem pensar, mas pensem moderadamente, segundo a medida de fé que Deus deu a cada um. Aqui, irmãos, é uma orientação, né? Uma advertência, uma admoestação, para que nós que a gente venha acomedir a nossa ação, né? E às vezes também quebrar o nosso orgulho, porque nos alerta aí para nós às vezes não nos enchermos de nós mesmos, mas nos mantermos com humildade, pensarmos de forma moderada, segundo a fé que Deus deu a cada um de nós. Porque muitas vezes a gente pode confundir, né, as coisas, e aí o Senhor nos orienta a seguir o caminho da humildade. Então, que Deus possa nos abençoar e nos dar direção, né, para uma conduta de humildade, e que nós possamos a cada dia, né, renovar a nossa mente e pedir para que o Senhor nos ajude e nos conduza a transformar e não nos amoldarmos, né, a esse mundo, e que nós estamos, querendo ou não, né, em contato a todo momento, que Ele possa nos dar sabedoria e força e discernimento, né, para cada dia, e que nós então tenhamos aqui uma decisão hoje, né, se nós fôssemos ver, de decidir entre conformismo e transformação, que nós busquemos a transformação, sobretudo, né, da nossa vida, da nossa mente, do nosso coração, que nos amoldemos às coisas de Cristo. Que nós sejamos então templo do Espírito Santo, e que Deus possa então cumprir a vontade dele nas nossas vidas. Amém? Eu agradeço a oportunidade e volto a palavra ao pastor. Deus abençoe. Glória a Deus. Palavra maravilhosa, né, irmãos? Em Romanos, em que Paulo fala que nós não temos que nos moldar nesse mundo, né? Nós temos que transformar esse mundo. Irmãos, tudo isso que o irmão Everaldo falou, nós precisamos estar sempre vigilantes, vigiando, porque o que eles querem lá, o mundo, a parte lá que governa o país, o que eles querem é perseguir a igreja, perseguir cristãos, né? É isso. Tudo que o irmão Everaldo falou hoje aí, sobre o que está acontecendo, nós precisamos estar sempre mesmo vigilantes. Inclusive,
eu não sei se o irmão Everaldo também já deve ter ouvido, uma das leis que eles querem aprovar lá é que nós, pregadores da palavra, pare de pregar contra essa parte de homossexualismo, essas coisas que a Bíblia condena, sobre a homofobia, né? Eles querem que nós paremos de pregar sobre isso, e se virar lei isso daí, e nós pregarmos contra isso daí, nós podemos sair daqui da frente da igreja num camburão, para ser preso. E isso tudo, irmãos, eu alertei na última eleição, né? Os irmãos lembram? Nós estávamos lá no outro salão ainda. Eu não estou falando aqui de governante A, de governante B ou C. Eu estou falando que nós devemos vigiar quando nós temos a nossa oportunidade de ir lá votar. E o ano que vem tem de novo. E o que acontece? Eu falei lá no outro salão, que quando esse dito cujo que está lá entrasse lá e começasse a colocar as leis para perseguir a igreja, correria o risco de pastores estar sendo preso. E é o que está acontecendo agora aí. Eles estão perseguindo os pastores lá. De repente você fala assim: ah, mas o fulano lá falou que não deveria ter falado. Irmãos, nós todos somos seres humanos, estamos sujeitos a erro, inclusive eles estão errados. A parte de homossexualismo, eles estão errados. Pelo que nós conhecemos da palavra, eles estão errados. Mas eles não aceitam o erro deles. Aí quando nós erramos, nós não podemos errar. Então, irmãos, vamos orar, né? O que nós podemos fazer é orar, e muito. Mudança é só através de oração. E quando oração é orar e agir. É orar e agir. Quando nós tivermos oportunidade de agir, irmos lá e agir. Podemos tirar, nós temos força. Podemos mudar, nós temos força. E temos o Senhor para fazer isso. Mas o principal de tudo é a oração. Não adianta pensar assim: ah, tem algo que tem que melhorar. Seja na sua família, seja na igreja, seja onde for. Porque enxergar, todos nós enxergamos. Eu já vou estar encerrando, irmãos, não estou pregando de novo não. É que está tendo tempo também. Muitas vezes nós enxergamos alguma coisa, mas só enxergamos. Ou criticamos, ou falamos, né? Ah, viu? Eu acho que aquela bateria lá da igreja está velha, está suja, está empoeirado. Ore para Deus preparar alguém para limpar, ore para Deus preparar alguém para comprar outra. Ore. Ou você mesmo age, vai lá e compra outra, ou limpa. Eu estou dando um exemplo da bateria, irmãos, mas tem muitos outros exemplos. É mais fácil falar do que orar e agir no propósito. Amém? Irmãos, lembrando então que domingo que vem, já marca aí, domingo que vem, não vamos ter culto à noite, o culto vai ser de manhã. Um outro aviso importante, irmãos, que eu quero dar para os irmãos: nós não vamos ter café, não vamos fazer aquele café abençoado. Por quê? Até nós fazermos a nossa próxima reunião e discutir, eu quero discutir com os obreiros. Essa próxima reunião não vai ser domingo que vem, como o culto vai ser de manhã. Nós vamos ter reunião com os obreiros no outro domingo, que seria dia 7 daí, né? 31. Para o outro domingo seria 7. Nós vamos decidir na reunião o que vamos fazer. Por quê? Eu sou a favor do café, da comunhão, de ficarmos aqui depois do culto em comunhão. Só que também sou a favor de, a hora que acabou o culto, todo mundo se unir, que isso também é comunhão e é adoração, e cuidar, limpar, porque suja. Nós vamos fazer o café, fica sujo. Então nós precisamos decidir quem vai fazer, ou se todos nós vamos cada um fazer um pouco, que não vai pesar para ninguém. Porque o que acontecia antigamente nos cultos de comunhão, e não acho também errado, que todo mundo tem compromisso. Nós fazemos o culto de manhã para daqui a pouco nós pegar e ir passear e curtir a família. Eu sou a favor disso. Só que aí sobrava para 2, 3, para A, B e C. E eu acho errado. Se todos nós estamos em comunhão, todos nós estamos juntos, então nós precisamos discutir algo para todo mundo estar junto. Acabou aquela comunhão maravilhosa, cada um faz um pouquinho e não vai ficar pesado para ninguém. Então isso nós vamos discutir na próxima reunião. Então esse domingo próximo não vai ter aquele café abençoado.
Não vai ter, para nós não ficar assim, um foi embora, o outro foi embora, o outro ficou, só sobrou para o outro. Então nós vamos decidir isso na reunião. Então domingo que vem o culto inicia a partir das 8h30. Segunda-feira, amanhã, tarde da bênção às 15 horas. Como a irmã Beth já falou aí, vem cooperar que está sendo bênção. Inclusive a irmã Beth já me comunicou, já dei a minha bênção. Elas começaram uma campanha aqui nessa tarde da bênção. Então vem para essa campanha junto com a tarde da bênção. Terça-feira, culto de louvor e adoração às 19h30. Vem que também vai ser bênção. Quinta-feira, culto de oração e estudo também está sendo bênção. Vem participar, 19h30. Domingo, culto da comunhão às 8h30 e ensaio da Umasbrac após o culto. Não vai ter o ensaio. O ensaio, nós já ensaiamos. Agora os ensaios vai ser durante o culto. Nós vamos estar louvando, amém? Se coloque em pé, irmãos, vamos agradecer a Deus e vamos para casa abençoado. O presbítero Edgar pediu para os irmãos, a Umasbrac, ficar um pouco depois do culto aqui, que nós vamos conversar. Tem sim, irmãos, a oração da fé, eu estava esquecendo. É que o Lucas, quando ele está lá, ele coloca, e se não lembrar, eu esqueço. Irmãos, tem alguém aí que não passou bem hoje durante o dia, está precisando de uma oração, de receber uma unção de Deus? Vem aqui, irmãos, para nós estarmos orando. De repente você não esteve se sentindo bem hoje. Nosso irmão Leandro, tem mais alguém, irmãos? A irmã Silvana, vamos orar, irmãos? Se tiver mais alguém, vem. Eu vou estar pedindo aqui para a nossa irmã missionária Elizabeth, está vindo ungir, vem aqui, irmã. Aqui é assim, pode se esconder, corre no banheiro, se Deus tocar no coração do pastor, eu vou chamar. Fica escondidinha lá, irmãos, pode ficar, que se Deus tocar. Vamos orar, irmãos, estenda suas mãos para cá. Senhor Deus e Pai, é no nome do Teu Filho amado Jesus, que nessa noite, Pai, como igreja, apresentamos agora nas Tuas mãos, Senhor, as vidas que estão aqui, Senhor, precisando, Senhor, do Teu milagre, precisando do Teu favor, precisando da Tua cura, Pai. E, Senhor, quando nós pedimos por milagre, quando nós pedimos por cura, quando nós pedimos por algo, Senhor, que nós não podemos fazer, é o Senhor quem faz, porque é o Senhor quem é o Deus do milagre, o Senhor que é o Deus da cura, o Senhor que é o Deus do sobrenatural. Pai, o Teu óleo é derramado agora sobre a vida do Teu filho Leandro, sobre a vida, Senhor, da Tua filha Silvana, e nós cremos que no nome do Teu filho amado Jesus, o Senhor há de curá-los, o Senhor há de restaurar a saúde. Assim nós Te agradecemos. Amém, amém. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Então levanta a sua mão aí, receba a bênção do Senhor, vá para casa abençoado, tenha uma semana de bênção e vitória. E o Umasbrac fica ali, no cantinho. E os irmãos que estão indo embora, eu vou pedir por favor, conversa baixinho, senão não dá para o Umasbrac aqui conversar, amém? Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre. Todos indo comigo? Amém. Com esse dia amanhã, e a sua semana, e a tarde da bênção, e que assim seja no nome do Senhor Jesus. Receba o abraço do Espírito Santo, vão na paz do Senhor. E o Umasbrac aqui, ali naquela fileira ali, por favor, é rápido. À tua frente, que o vento sopre em teu rosto, que o sol resplandeça em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus lhe envolva em seu amor e a paz, enxergue o coração e até em teu rosto, com a brisa lhe tragam alívio, que as tarefas comuns
comuns e diárias não sejam o peso ao teu coração. E mesmo ao se levantar sozinho,